Olá, eu sou a Silvia Zago, advogada, professora e palestrante. E esse é o Além da Lei, o podcast criado em parceria com a ESA, a Escola Superior de Advocacia da OAB. Por aqui eu trato das demandas e desafios dos profissionais do universo jurídico que diariamente são desafiados a construir novas formas de se pensar e de se entregar ao direito. Então, se você transita ou habita nesse universo, esse podcast é para você. Mas ele também é feito pensando em você que é de outra formação e que da mesma forma tem sido desafiado pelas mudanças impostas pelas novas tecnologias e por essa nova forma de se viver a vida. Portanto, esse podcast é idealizado para agregar valor à sua vida e à sua carreira. E se você quiser participar da construção desse conteúdo, envie sugestões de pauta para silvia@silviazago.com.br ou então pelo LinkedIn ou Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago ADV. Então, resumindo, nesse podcast eu tenho falado das demandas, dos desafios, das expectativas e das perplexidades que, de forma geral, têm afetado os profissionais de todas as áreas. Porque, independente da carreira ou da formação, humanos é que somos. E pela primeira vez nessa nova temporada, eu tenho a honra, a alegria e o privilégio de entrevistar uma das grandes profissionais da área jurídica corporativa. Ela conta com uma experiência de 25 anos construída em ambientes corporativos, ou seja, é uma heroína da resistência. Trabalhou em grandes empresas do mercado nacional, como Banco Fibra, ABN, Equifax, Danone e agora está à frente do jurídico da Galo, isso mesmo, do nosso azeite preferido. É especialista em direito do consumidor, direito contratual e direito digital. É uma grande entusiasta das inovações jurídicas, apaixonada por tornar a linguagem jurídica mais simples e por fazer a gestão de gente. E cá entre nós, fora isso, ela conhece muito de vinho e é uma apaixonada pela boa mesa, ou seja, de boba ela não tem nada. E eu estou falando aqui da queridíssima doutora Andréia Marcelino. Doutora, seja muito bem-vinda no Além da Lei. É uma honra tê-la aqui conosco. Silvia e a todos que estão nos ouvindo, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, especialmente nesse super interessante podcast, O Além da Lei. Bom, gente, um dos motivos que me levou a convidar a doutora Andréia para esse bate-papo surgiu durante um agradável café que a gente estava falando dos impactos da inteligência artificial nas nossas carreiras. E ela, com muita convicção, comentou que, a seu ver, dentre as poucas atividades que nos restarão, certamente o Legal Operation, carinhosamente chamado de Legal Ops, será uma das sobreviventes. Então, é nesse framing, nessa moldura, que o nosso episódio de hoje vai gravitar. Inclusive, eu acho que o nome desse episódio deveria ser Sobreviventes da IA. Mas antes de começar a nossa entrevista, ou melhor, para preparar o solo desse tempo de qualidade, eu quero compartilhar com você um ponto que emergiu com muita força no primeiro dia do meu curso Negócios Jurídicos, Ferramentas para Aceleração de Resultados, que começou ontem pela ESA. A pergunta que pairou no ar foi direta e foi urgente. A gente está realmente preparado ou se preparando para empreender no mercado jurídico? Porque a escassez de postos de trabalho há muito tempo deixou de ser uma tendência ou uma previsão. Hoje, ela é uma realidade em expansão, impulsionada especialmente pela chegada e mais ainda pelo avanço acelerado
das inteligências artificiais. E é com esse pano de fundo que eu abro a conversa com a doutora Andréia. Doutora Andréia, você acredita realmente que a IA vai substituir o advogado corporativo? Ou seja, tem muita gente aí com os dias contados? Silvia, eu acredito que a inteligência artificial não vai substituir o advogado corporativo. Entretanto, tem muita gente aí com os dias contados. Por que isso? Porque a gente tem um novo modo de ver. É o advogado agregado à inteligência artificial. Cada vez mais o advogado com olhar de negócio, de business, conectado ao negócio. E cada vez mais atividades repetitivas deixando de existir e aquelas pessoas que fazem atividades simples sumindo, né? Deixando de quê? Então, sim, tem advogados que não estão com os dias contados. Aquele que não vão saber conectar a habilidade jurídica com inteligência artificial e soft skills. Então, como que você vê esse novo tipo de advogado? Que perfil é esse? Que perfil é esse tão especial e tão complexo que a gente precisa desenvolver? Quais essas habilidades que a gente precisa desenvolver para poder sobreviver em tempos de IA? O perfil muda, a parte jurídica ela sempre vai ser importante, né? A gente tem que ter conhecimentos jurídicos, mas ele não tem mais o mesmo peso na balança. Agora, o fato de saber sobre o negócio, saber utilizar a inteligência artificial de uma forma que vai agilizar a sua vida e ter soft skills, que é o que nunca a inteligência artificial vai poder substituir o homem, por exemplo, quando a gente fala de negociação, quando a gente fala de gestão de pessoas, isso é o que vai fazer a diferença. Esse perfil é um perfil muito mais amplo e macro do que somente conhecer as leis. Uma outra coisa que me inquieta bastante é que a gente está sendo bombardeado o tempo todo com inúmeras demandas de aperfeiçoamento e atualização, especialmente diante da celeridade das mudanças e, claro, das novas tecnologias. Mas até onde eu sei, apesar de tantos avanços, a gente ainda não conseguiu que o mesmo corpo ocupasse mais de um lugar, certo? Então, eu te pergunto, como não cair nessa esparrela do FOMO? Ou seja, como a gente não ser engolido por essa síndrome, cuja sigla quer dizer Fear of Missing Out, que em tradução livre significa medo de ficar de fora ou medo de estar perdendo alguma coisa. Porque a gente abre a tela do celular e tem um amigo fazendo uma extensão em Harvard, o outro viajando para Noronha, o outro escrevendo a tese de doutorado, o outro sendo premiado como advogado do ano, outro palestrando sobre novas tecnologias, cursos e mais cursos de IAs, MBAs, extensão, pós-graduação. E atrás de tudo isso, o apelo subliminar: você não pode ficar de fora. Como que a gente faz para não ser engolido por essa síndrome, doutora? Olha, que pergunta super relevante. Primeiro, o FOMO é uma, vou pôr entre aspas, doença do tempo atual, tá? Então, todas as atividades, não só o advogado, sofrem disso. É algo natural do nosso mundo. A gente tem que tomar muito cuidado com ele. Como fugir disso? Primeiro é olhar para si e pensar aonde eu estou, aonde eu quero chegar e o que efetivamente eu preciso de tudo isso que a gente está vendo do mercado. Se eu estou numa empresa brasileira que não usa, e na área de contratos, por exemplo, você acha que eu preciso fazer um MBA em Harvard sobre M&A? Então, acho que é esse tipo de olhar que a gente precisa muito ter. Muito interessante que a sua primeira fase me remeteu diretamente aos conceitos de propósito, objetivo e meta. Objetivo, aonde eu quero chegar, meta, como é que eu faço para chegar aonde eu quero chegar. Propósito, por que eu quero chegar aonde eu quero chegar. Então, se a pessoa não sabe para onde está indo, como já dizia Alice, né, para o gato, qualquer caminho serve. Eu acho que é sobre isso que a gente está falando, certo? Sim, certíssimo. Porque isso sempre foi necessário, né? Parece que a gente está falando de algo que sempre aconteceu, e é verdade. Só que o que acontece hoje, o bombardeamento de tantas possibilidades é tão forte. Hoje, fazer um curso em Harvard, você entra lá, faz o cadastro e pronto, estou cadastrado em Harvard, né? E aí você vê um monte de gente, nossa, fiz curso em Harvard, fiz um MBA em inteligência artificial.
e o quanto que efetivamente aquilo está relacionado ao que você objetiva, ao seu propósito. É aí que a gente tem que fugir do FOMO. É o segredo para fugir do FOMO, eu acredito muito nisso. É olhar o seu verdadeiro propósito, não o propósito do coleguinha. Bom, gostei dessa, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com fomo, exatamente. É essa ansiedade que ele nos provoca, né? E essa baixa autoestima também, né? São sintomas fortíssimos do fomo. No episódio 57 aqui do Além da Lei, eu comecei fazendo uma provocação. Reinventar-se ou aprimorar-se? Então, diante desse cenário de mudanças, que tipo de atualização ou de aprimoramento você acha que o advogado deve fazer para o enfrentamento dessas mudanças? Eu acredito que a gente vai ter que se reinventar e se aprimorar. Reinventar, porque a inteligência artificial, ela está criando um novo mundo jurídico. Isso é fato, tá, gente? Não vamos ficar aqui discutindo, não, mas se. Vamos pôr uma realidade. Ela está. Então a gente precisa se reinventar para caber nesse mundo. De novo, desculpa, eu sou repetitiva, mas eu acho que isso é importante. Falar, a gente tem que ter muito forte soft skill, olhar do que é prioridade de negócio. Então, esse olhar é muito importante. E se aprimorar é sempre estar olhando para frente, de novo, com o seu propósito, com os seus objetivos, e aprimorar aquilo que você efetivamente entende que é importante para você. Não adianta, vou repetir o caso, não adianta eu fazer algo em M&A se eu quero trabalhar só com contratos, né? Eu acho que é essa a questão. E tem um ponto, claro, de que a gente tem lugares tão diferentes dentro do nosso país, né? Então, como que a gente está vendo isso? Eu acredito que são movimentos distintos, tá? A gente vai ter o pessoal no interior, principalmente, que trabalha muito com a parte de processos. Com certeza, a parte processual ela vai um pouco mais devagar, o que é natural, porque nós estamos falando aí de procedimentos que não é uma virada tão simples como ocorre num contrato, como ocorre com um parecer, né? Mas, por outro lado, eu vejo em alguns casos que quando você tem do outro lado um advogado que não está tão no mundo da inteligência artificial, ele consegue ter uma comunicação muito mais clara com o juiz, ele consegue fazer as conexões muito maiores do que nós, que estamos aqui nesse mundo maluco da cidade grande, e eles conseguem, às vezes, ver erros em petições que a gente não vê. Por exemplo, às vezes é muito uso da inteligência artificial, tem jurisprudência que não é verdadeira, tem casos em que existe repetição de teses que não são a tese que está sendo aplicada naquele processo. Então, tudo isso tem. Então, a gente tem que mensurar e ver, novamente, olhar as suas necessidades, o seu propósito e aprimorar e, sim, se reinventar. Foi muito interessante você tocar nesse ponto, porque no meu programa de mentoria, passou uma profissional de acho que uns 15 anos mais ou menos, já com seu escritório super estruturado, etc. E uma das questões que ela trouxe para a mentoria era a possibilidade dela fazer um mestrado. E aí a pergunta básica, né? Se você vai entrar para a área acadêmica, né? Não, não vai. Então, o porquê do mestrado? Né? Faz sentido? Né? Faz sentido para você que já tem o seu negócio jurídico estruturado, fazer um mestrado se não vai usar? Eu acho que é bem essa linha. A gente está sendo provocado, instigado, demandado a fazer um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. Mas em que medida aquilo faz sentido para você? Em que medida aquilo agrega valor à sua carreira, à sua empresa, ao seu escritório? Perfeito, Silvia. Eu lembrei também de uma história minha. Eu tive um funcionário que ele estava na dúvida, primeira pós-graduação, depois de 2 anos formado, e ele falou: eu acho que eu vou fazer uma pós em contratual. Não, acho que eu vou fazer uma pós em consumidor. Aí eu perguntei para ele: o que você quer? Você quer trabalhar na área de contratos? Não. Consumidor. Eu gosto. Sim, era a área que ele trabalhava. Eu falei: você acha que vai te agregar? Porque já tinha tido tantos problemas, tantos processos, inclusive defendido em órgãos como o CONAR. Você acha que vai ter realmente algo que vai te agregar muito? O que está te faltando? Finanças. Ele foi fazer gestão de negócios. Ele está terminando agora e adorando como abriu a mente dele para o novo mundo. Era isso que ele precisava para continuar no mundo do in-house. Nos seus posts lá no LinkedIn, gente, que é cada um melhor que o outro, sigam ela no LinkedIn, recomendo fortemente. E também nas suas palestras, eu vejo que você fala bastante sobre o Legal Ops. A gente pode dizer
que ela é a controladoria jurídica na era das IAs? E a segunda pergunta, já engatando, como que você vê o avanço dessa área nos próximos anos? Bem, eu acredito que ela não deixa. É um aprimoramento, sim, da controladoria jurídica, mas legal ops já existe há aproximadamente 10 anos, tá? Esse é um termo já usado nas empresas e que nos últimos, eu acho que 3, 4 anos, acabou também sendo implementado muito fortemente em grandes escritórios de advocacia. Então, eu acho que a era das IAs, o que, que mudou em Legal Ops? Ela deu um up. Na minha opinião, e você soltou um spoilerzinho ali no começo, eu acho que é a grande área que vai ter força e vai continuar existindo no mundo das IAs. Então, Legal Ops é uma área cada vez mais essencial dentro de um departamento jurídico e também dentro dos escritórios, e cada vez mais ela vai ser avançada, porque ela vai crescendo junto com a tecnologia. Então, quanto mais a IA vai avançando, mais eu preciso entender sobre o que essa inteligência artificial pode me agregar, qual que vai agregar efetivamente, então, um olhar de negócio. Eu tenho que ter soft skills, porque eu tenho que ter a diferença e congregar tudo isso na missão e objetivo daquele negócio. É isso que o Legal Ops faz e por isso que eu acredito que ele vai ser essencial na era das IAs. Então, mas é mais uma dica de carreira para você seguir dentro da área jurídica, que se antigamente, né, antes das IAs todas, e no século passado, antes da nossa pandemia, nós já tínhamos um leque imenso, né, que se falava do direito, agora então, é oportunidade em cima de oportunidade. E eu acho que o nosso olhar é isso, é de mar azul, e não de oceano vermelho. Aí é mar azul. Controladoria jurídica, legal ops, é um bom mar para a gente começar a pegar os nossos remos, a preparar o nosso barquinho e navegar, certo? Perfeito. Bom, e a generativa, e a agêntica, e a quântica, meu Deus do céu, que bombardeio, um monte de nome que a gente não sabe onde vivem, do que se alimentam, mas por uma questão de eleição de prioridades, eu te pergunto, o que realmente a gente precisa saber? Onde vale a pena a gente colocar o nosso tempo, a nossa energia? O que a gente pode buscar para, de fato, agregar valor à nossa vida e à nossa carreira? Eu acho que hoje, no momento atual, a gente está numa transição da generativa para a agêntica, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque hoje a generativa é o chat GPT, Copilot, Gemini, ela precisa ter um bom prompt. Então, hoje, nós, advogados, somos muito essenciais de fazer um prompt bem feito. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque a gente fala aqui como se todo mundo conhecesse tudo. Então vamos lá, o que é prompt mesmo? Ai, boa pergunta, né? O prompt é aquele texto que você escreve perguntando para a inteligência artificial: eu gostaria que falasse. E o que a gente percebe? Que você tem que ser muito hoje detalhe. Imagine que você é um advogado do corporativo de uma grande empresa e precisa. Então você tem que trazer todos esses detalhes, tá? Se a gente conversasse há 6 meses atrás, eu ia te dizer: a IA agêntica deve mudar isso totalmente daqui a 5 anos. Hoje a gente acredita que isso vai mudar de 1 ano e meio a 2. Por quê? O que ela vai mudar? Ela deixa de ter a necessidade de prompts tão redondos. Começa a precisar menos. O que significa dizer? Que muitas vezes não vai mais precisar do advogado. A própria área vai conseguir muitas vezes fazer um prompt, né, uma pergunta, que não vai ser uma necessidade exatamente um prompt, mais simples e isso seguir em frente. Eu posso dizer que a IA agêntica é uma evolução da IA generativa? Sim, você pode dizer. E uma coisa importante, né? A gente fala tantos tipos de IAs, por exemplo, a quântica é algo super relevante, vai mudar o mundo, mas é algo hoje, eu não sei dizer sobre ela, não conheço assim detalhes, mas só para a gente ter uma ideia, você não conseguiria ter uma grande IA quântica, por exemplo, no Brasil, porque é tão quente e precisa de tanta energia que a gente não conseguiria. Então, isso é uma coisa de um avanço muito grande em centros tecnológicos, talvez no Alasca, em lugares assim muito frios. Mas a agêntica está aqui no nosso dia a dia, começando e deve, em uns 2 anos no máximo, estar muito próximo. Então, quando a gente fala o que realmente precisa saber, acho que é entender hoje o que a gente precisa saber, é fazer um bom prompt, entender sobre agentes. Então, se você está pensando, eu vou fazer um curso, acho que isso são pontos importantes. Como que eu crio um agente? Que tipo de agente? O que eu tenho que detalhar num prompt? Esse é um ponto interessante.
Preciso entender um pouco o que aquela inteligência artificial, no caso concreto, ela vai me agregar. Então, olhar no seu negócio, porque isso é uma coisa que a gente sofre muito com o FOMO, nas empresas principalmente. Eu quero tecnologia, minha área, todas estão cobrando porque eu não sou tecnológico, e aí eu ponho algo, gasto uma grana enorme pagando ali uma inteligência artificial, e eu descubro, por exemplo, um fato importante, que meus dados não estão redondos. Então, todas essas coisas são muito importantes. Você precisa ter isso, gastar sua energia realmente para estruturar. E outro ponto que eu acho que é importantíssimo para o advogado é que a gente tenha governança. Governança é um segredo relevante. Imagina, você vai pôr todos os seus dados naquela inteligência artificial. E aonde que eles vão parar? Então, você precisa saber que inteligência artificial é essa, qual a segurança dela. Sua área de TI tem que ser o seu parceiro ali. Vocês dois juntos têm que definir como que vai ser, quais inteligências vão ser usadas, o que pode, o que não pode. Então, todas essas regras, principalmente dentro de uma empresa, mas no escritório de advocacia também, porque já imaginou sair por aí propagando informações do seu cliente? Como que foi que vazou essa informação? Na inteligência artificial. A gente tem um caso emblemático da Samsung, que vazou um código-fonte dessa forma, e outra empresa entrou com o produto antes deles. Por quê? Porque não se falava, isso já faz alguns anos, em governança. Eles pararam tudo e criaram uma governança. Então, eu acho que assim, onde gastar energia hoje? Conhecer o básico de como você conseguir ter prompts bons, agentes bons, e, de outro lado, olhar para a governança. Depois dessa aula, eu juro que vou fazer a última pergunta, para aproveitar só um pouco dela, não aproveitar muito, né? Você falou da importância de dados. Você acredita que, primeiro, a gente deve ajustar os dados para, então, utilizar as IAs, ou a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo só para agilizar? Agilizar, né? Essa palavrinha que a gente tanto gosta de falar, só que nem sempre fazer tudo ao mesmo tempo agiliza. Aqui é um caso perfeito disso, tá, Silvia? Não dá. Se você não tiver estrutura de dados, muitas inteligências artificiais não vão funcionar. Simplesmente você vai contratar aquilo e você vai ter que dar 2, 3 passos atrás, continuar pagando, porque geralmente essas inteligências você tem valores mensais, até você estruturar os dados para ela rodar bem. Então é um cuidado que você tem que ter. Sua casa está redonda, você vai pegar informações de outras áreas, porque muitas vezes o que acontece com o jurídico é isso, você vai pegar informações do saque, ela também está redonda, de onde que eu quero pegar? Então estruture seus dados. Quando você fala isso, eu tô ficando bem avançada em dias, né, gente? Então eu lembro perfeitamente quando a gente ia adquirir um software jurídico. Meu Deus do céu, né? E teria que alimentar aquele dito cujo do sistema e não tinha da onde buscar esse alimento, meu Deus. Tava uma desordem. Você estava gastando com software, né? Você convencia todo a área financeira, seu CEO, seu CFO, a colocar dinheiro naquele software, porque era um avanço para o jurídico. O software chegava, e se você não tinha informação suficiente para alimentar. Então, agora eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, só que não é com todos os avanços que a gente está falando por aí, está vivendo. E quem quiser te seguir nas redes sociais para saber mais sobre esses temas e outros temas, como que a gente faz? Bem, eu estou no LinkedIn como Andreia Marcelino. Perfeito. E por fim, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Olha, eu vou dizer que a minha opinião é que eu acho que eu gostaria que todos refletissem. Como que vai viver a advocacia e a inteligência artificial? Através do LegalOps. LegalOps é o nosso ponto. O LegalOps vai agregar jurídico, conhecimento de negócio, tecnologia e soft skills. E eu vejo cada vez mais os líderes de LegalOps muito com essa conexão e trazendo algo que alguns anos atrás não se olhava, que são os soft skills, o conhecimento de pessoas, de agregar valor humano, porque é esse o ponto que a gente vai fazer a diferença. É ali que a gente cresce, é humano mais inteligência artificial, gerando negócios sustentáveis a longo prazo. Muito bom, querida. Super obrigada por esse tempo de qualidade que você nos proporcionou. Vou ter que pagar almoço para ela, gente, não vai ter jeito. Como eu sempre digo, tempo para além do dinheiro. Tempo é vida. Então, muito obrigada por compartilhar um pedacinho da sua vida aqui com a gente. E, por fim, meu podcast Minhas Regras. Convidado aqui tem direito de escolher uma música, uma poesia ou uma frase que lhe faça sentido.
Então, o que você gostaria de escolher? Olha, Silvia, esses dias eu ouvi uma frase que me impactou muito. Eu não sei se eu vou dizer nomes correto do autor, chama Noam Schumpeter, e diz o seguinte: saúde mental não é um destino, mas um processo. É sobre como você dirige, não para onde está indo. Maravilha, adorei. Então, por hoje é só, pessoal. Lembrando que o podcast Entre Linhas e Leis, conduzido brilhantemente pelo Dr. Eric Ciconelli, está no ar e está imperdível. E também para os cinéfilos de plantão, recomendo fortemente a série Cine Direito, dirigido pelo Kaique Souza, que você assiste no canal da ESA do YouTube. Então, se você gostou desse episódio, ouça de novo. Mas se você gostou muito, compartilhe com um amigo. Abraços, saúde e até o próximo podcast.